Muito boa noite, meus caros e queridos amigos, caros e queridas amigas. É com muita satisfação que nós estamos hoje dando continuidade ao nosso projeto das lives Vozes que Informam. Procuramos selecionar para essas lives profissionais que têm um grau de conhecimento expressivo, profundo e uma prática também naquelas áreas que dominam, naquelas áreas que praticam. A semana passada nós iniciamos falando sobre a saúde da mulher, várias etapas que as mulheres passam desde a sua infância até a senilidade. E não poderia ter mais satisfação em anunciar para vocês hoje o nosso convidado, professor, amigo, querido Gabriel de Mônaco. Muito boa noite, Gabriel. Seja muito bem-vindo. Esteja à vontade, sinta-se em casa. Vamos levar um papo aqui bem legal hoje sobre vários aspectos que estão relacionados com a atividade física, principalmente nesses tempos, né, de pandemia, de confinamento, de quarentena. Boa noite aí para essa turma toda que está nos assistindo. Boa noite, doutor Ítalo. Obrigado pelo convite mais uma vez, essa parceria de alegria e conhecimento, que acho que é o que nos move, o Grupo Longevidade, a esposa. Muito obrigado pelo convite. Bom, é com muita dedicação que nós, do Grupo Longevidade, temos nos estudos. E com isso a gente vem evoluindo cada vez mais o nosso desenvolvimento em problemas. Então, a gente passa por um momento com grandes problemas e a nossa função é cuidar de saúde com a maior e melhor fisiologia aplicada. E aqui a gente está diante do Dr. Ítalo, ou seja, o maior e melhor desse continente, que entende de fisiologia humana, né? As pessoas têm medo de falar em hormônios e exercícios de hormônios, e com isso a gente vai bater um bolão hoje, né? Claro que no momento de guerra aí, de pandemia, de ficar em casa, né, doutor? Isso está causando diversos problemas, principalmente para quem já se exercita. A ansiedade, o não fazer, o que não fazer, né? Então vamos lembrar um pouquinho que a OMS pôs algumas observações sobre os exercícios que devem ser feitos diariamente. Então, vamos começar lá com o bebê, doutor. O que a gente vai falar sobre o bebê? O bebê até 5 anos de idade, que não é só bebê, né? As crianças têm que ficar ativas durante 180 minutos por dia. 180 minutos em movimento, em habilidades, em brincar, né? E de 5 a 18 anos de idade, tem que fazer exercícios durante 30 a 40 minutos todos os dias, porque a gente saiu da atividade da vida diária, estamos dentro de apartamento, de casas, né? Alguns de sítio, de chácaras, então tem que se movimentar. O momento dentro das residências, ele é inteiro como nós estamos agora, sentado. Se deixar, a gente passa o dia todo sentado. Então, é muito difícil sair desse momento da inércia para as atividades. Agora, como novas atividades apareceram, doutor? Por exemplo, 188 calorias são gastas para fazer as atividades simples do dia a dia. Por exemplo, lavar um pouco de louça ou pôr ela na máquina. Estender a roupa de cama. Essa atividade mais leve, que vai durar em torno de 1 hora, gasta 188 quilocalorias. Pô, professor, doutor, 188 calorias não é nada, eu prefiro deixar de comer isso para não precisar fazer essas atividades diárias. Não é essa a conta. A partir do momento que a gente tem o movimento, a gente tem o gasto calórico momentâneo, mas sim tem o gasto calórico da recuperação desse momento que foi feita a atividade. Ou seja, quando você estiver sentado, você vai estar recuperando o passar a roupa, o cortar a grama.
né? Então, por exemplo, passar roupa e cozinhar, a gente gasta 220 a 360 quilocalorias durante 1 hora. Por exemplo, para quem pode cortar uma grama, a gente vai gastar 400 calorias durante 1 hora. Carpinar, varrer, por 1 hora de atividade da vida diária. Isso para quem é sedentário. E para quem também pratica exercício, vale a mesma coisa. É que para quem pratica, parece que isso vai ser muito fácil, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o overtraining. A gente está percebendo que as pessoas que praticam exercícios físicos estão adoecendo em relação à parte psíquica, porque está perdendo a massa muscular, está perdendo o rendimento, né? E não sabe o quando vai voltar. Então, a ansiedade fez um bolo metabólico e uma liberação do hormônio chamado cortisol, que o doutor pode falar durante mais ou menos uns 4 dias sobre isso com a gente. Esse hormônio vai fazer com que a gente faça um processo estressor, ou seja, um catabolismo. O que é o catabolismo? Muitos de vocês já sabem, mas alguns não. É a perda da massa muscular, é a perda de tudo que a gente precisa ganhar. Osso, músculo. Quando a gente tem o catabolismo, a gente tem a perda disso tudo. Então, o estresse, tanto psíquico quanto o não fazer, como uma alimentação com mais gordura, né? Tudo isso causa essa ansiedade maior, onde a gente não consegue, para quem treina, praticar ou chegar no nível de esforço físico que a gente tem nos centros de treinamento. Por exemplo, a gente tem aqui acima um faixa preta de judô, um cara muito forte no jiu-jitsu. É muito difícil você segurar uma pessoa que treina dentro de casa 30, 40 dias sem praticar um exercício extenuante. Então, isso vai ter que fazer de outras formas. Por exemplo, atividades da vida diária mais extremas. Ou seja, pegar uma máquina de lavar, aquelas de alta pressão, e lavar o quintal todo para quem tem essa possibilidade. Subir as escadas. Já nos prédios, a gente entra uma família por vez, né? Então, usar a escadaria. Só subir, nunca descer, para não forçar a articulação do joelho. Então, vamos lembrar que a gente precisa fazer o exercício 30 a 40 minutos todos os dias para quem já pratica. Qual exercício? Não pode ser extenuante, pode usar o peso do corpo. Tem diversas aulas online hoje em dia. A gente que é professor há mais de 2 décadas, formado pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em Fisiologia Humana por aqui, agora vocês veem o Hospital das Clínicas, onde a gente fez estágio, a loucura que está, né? Isso mostra um pouquinho esse momento que realmente não vai dar para abrir as academias, não vai dar para sair correndo excessivamente nas ruas, porque isso vai baixar a sua imunidade. E a carga viral está absurda. Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado. Então, os exercícios têm que ser residenciais, de 30 a 40 minutos dia para quem já faz exercício. Para quem não faz exercício, a atividade da vida diária. Ficou 5 minutos em pé, a gente vai fazer igual o salva-vidas de piscina. Ficou 5 minutos em pé, 5 minutos sentado. 5 minutos em pé. 5 por 5. Tente assistir o seu filme, a sua série, e depois aproveite para lavar uma louça, ficar em pé. Estudem em pé. Não deixe o corpo ficar... A lombar não vai aguentar, a parte circulatória não vai aguentar, porque é por muito tempo. A gente não está falando de uma semana. Então, de 30 a 40 minutos de exercício, sim. E o exercício ele pode ser muito diferente. Por exemplo, quantas calorias a gente gasta para lavar o azulejo de um banheiro? A gente gasta, essa eu tenho que colar, a gente gasta 426 quilocalorias durante 1 hora na lavagem de um azulejo de um banheiro. A grande maioria de nós não fez isso até hoje em dia. Então, isso tem um gasto calórico, sim.
Pois não. Gabriel, para aqueles que entraram depois, né? Nós começamos já numa pegada bem prática, mas o professor Gabriel é um pesquisador, tem um currículo muito vasto. Para vocês que estão chegando agora, ele é graduado no curso de Educação Física, licenciatura plena da USP, Universidade de São Paulo, em 2003. Tem pós-graduação em Musculação e Condicionamento Físico pela USP, 2005. Fisiologia do Exercício e Treinamento Resistido na Saúde, na Doença e no Envelhecimento, também pela USP. Atua há mais de 22 anos, depois não pergunta a idade dele, que ele vai mentir, na área de Educação Física, com ênfase em Fisiologia do Esforço. É sócio-diretor da Vivet, Academia de Reabilitação Física e Saúde, da Keep Running, assessoria esportiva em São Paulo. Com muita honra, né, eu digo isso com muito orgulho, professor e palestrante dos cursos do Grupo Longevidade Saudável, do curso de pós-graduação em Ciências da Longevidade Humana. Também tem um trabalho feito na Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, experiência e atendimento hospitalar no 9 de julho, Hospital dos Rins, com treinamento resistido, musculação, preparação física de atletas, reabilitação física, muscular, neurológica, enfim, uma fera, né? Também é jiu-jiteiro, nas horas vagas. É o meu orientador que me condiciona e me deixa ficar inteirão aí, envelhecer sem ficar velho. É uma pessoa do bem, uma pessoa que está aí já conosco há muitos anos. Eu queria perguntar uma coisa para você, Gabriel. Pode parecer banal, pode parecer óbvio, mas muitas vezes as pessoas dizem: eu pratico atividade física. A outra diz: eu não pratico atividade física. Em tese, qualquer coisa que mexa o seu corpo, um músculo, um grupo de músculos, que faça a sua frequência cardíaca aumentar, poderia ser considerada atividade física. Mas do ponto de vista da fisiologia, quando é que o indivíduo realmente pode ser classificado como um praticante de atividade física? É pela frequência cardíaca, é pelo tempo de ação, é pelo gasto calórico, é uma soma de tudo isso. As pessoas, às vezes, não entendem esses conceitos básicos e, às vezes, pela falta desse conceito, elas se perdem, não conseguem se situar e não conseguem fazer boas escolhas. Perfeito, doutor, muito bom. A atividade física não é esporte. As pessoas confundem um pouco, acham que para você ter atividade física você precisa praticar um esporte. Não. A atividade física vai ser o combo de tudo, começando com o aumento do batimento cardíaco e a liberação de todos os hormônios através da elevação do batimento cardíaco. Quando o batimento cardíaco entra em estabilidade, por exemplo, eu estou varrendo uma casa durante 10 minutos no começo da pandemia. Agora eu já faço esse mesmo processo durante 45 minutos. Eu estou varrendo a minha casa e a garagem. Essa adaptação, que é uma adaptação fisiológica, fez com que você passasse de uma atividade física leve para uma moderada. Então, ao aumento do batimento cardíaco e o tempo de duração é o que vai mostrar essa atividade física ela ser mais leve, moderada ou forte. Qual é a atividade física que a gente tem que fazer agora? Como que a gente tem que tatear essa atividade física nesses momentos que estamos passando? Ela tem que ser moderada. O que é a atividade física moderada? É aquela que cansa, que a partir de 25, 35 minutos você não quer fazer mais. Porque o corpo cansou, houve uma sudorese, houve um momento de ofegância, né? Aquele calor, e isso mostra que você fez uma atividade física válida para uma melhora do metabolismo, sem que você baixe sua imunidade. Exercícios excessivos agora, eles vão diminuir a sua imunidade. Ou seja, não é interessante. O exercício moderado, ele assume o controle da melhora da imunidade, porque eles te liberam os hormônios que vão fazer toda essa sistemática funcionar a seu favor. E o exercício muito levinho, que é aquele fiz e não senti nada, realmente ele não funciona. Ele tem que ser levemente moderado, tanto para o sedentário quanto para o treinado. O moderado para cada um é um nível. Então a gente vai lembrar, aumentou o batimento cardíaco, pode ser pelo frequencímetro, pode ser só pela audição. Há 20 e tantos anos atrás a gente nem tinha frequencímetro, né?
Pela audição você consegue. Até quando eu vou, professor? Até você se sentir bem. O corpo ele é muito inteligente. Então, quando você começar a passar de um momento confortável, você tem que parar, porque você já está pondo o seu corpo em momento inadequado para a imunidade agora. Então, sem dúvida nenhuma, frequência cardíaca e tempo de duração. Lembrando-se que o tempo de duração para esse momento nosso não passar de 40 minutos. A gente vê aí lá em Fortaleza, aqui no nosso litoral norte de São Paulo, a gente vê gente pedalando 2, 3, 4 horas seguidas numa estrada com um sol de 32, 35 graus, né? Ainda são ciclistas, nesse caso, os corredores, sofrendo o risco de ser atropelado, que isso pode acontecer, e baixando a imunidade. Em vez de ele estar fazendo exercício para o bem-estar dele agora, ele está deprimindo a imunidade e ele corre o risco de ter problemas futuros. Então, a turma do treinamento, calma. Quem treina forte, tenha calma. Vamos lembrar que até no atleta a gente põe ele, fizemos isso com o Dr. Ítalo, põe em descanso antes da competição. Ué, mas como que a gente vai fazer esse descanso antes da competição? Para que você chegue melhor depois, ou seja, chegue descansado. Então, para quem já treina e está ansioso, vamos pegar esse momento da pandemia, né, para o descanso. Descanso articular, descanso do ombro aí, descanso da lombar, descansar um pouquinho, porque depois, com 4 semanas, em média, na literatura, a gente vai voltar à mesma condição física do que a gente era treinado antes, né? Gabriel, você colocou um ponto muito importante que eu acho muito relevante nós discutirmos com as pessoas que estão nos escutando, né? Até o ponto em que esse estresse está provocando alterações não só comportamentais, mas percepcionais, emocionais, metabólicas e hormonais profundas, né? Eu já tive, inclusive, acesso a estudos mais recentes demonstrando o grau intenso de estresse provocando distúrbios hormonais e considerando que esse indivíduo tinha os seus níveis hormonais ok, que não é o caso. A maioria dos adultos que está em quarentena, estamos todos, já possuía distúrbios hormonais prévios e não tinha consciência disso. E esses distúrbios podem estar sendo ainda mais agravados pelo confinamento. E aí você acabou de colocar um ponto absurdamente importante. Essa atividade física, não é, professor? Ela não pode exceder um ponto que ela começa a trabalhar contra você, contra o que você mais precisa manter rígido nesse momento, que é o seu sistema imunológico. E aí as pessoas tendem a compensar essa ausência das rotinas normais, perdendo a noção com as atividades físicas excessivas, que vão acabar intensificando ainda mais os distúrbios metabólicos e hormonais, para que você, ao invés de estar com aquela atividade trabalhando a favor de você, ela pode estar trabalhando contra você e deprimindo ainda mais a sua imunidade. Qual seria, na verdade, o limite do bom senso? E aí eu quero classificar 2 grupos. O sedentário e o ativo. Aonde estariam esses limites do benefício, professor, para que a atividade contribua para uma melhor qualidade de vida nesse momento e não contribua para agravar ainda mais os seus sistemas imunológicos? Perfeito. O que você tem a nos dizer? Uma delícia trabalhar com esse tema. Quando a gente vai começar pelos sedentários, né, que agora eles, por incrível que pareça, estão mais ativos, devido à atividade de dentro do lar. As pessoas que ajudam, né, as nossas secretárias do lar, elas não estão vindo mais, devido ao problema todo. Então, a gente está fazendo tarefas que a gente não fazia. Sedentários são 7 vezes. 7 vezes, ou seja, todos os dias da semana, 15 minutos. São só 15 minutos. Só que esses 15 minutos, doutor, eles têm que ser contínuos. Porque quem comanda esses 15 minutos é o ciclo de Krebs. Lembra a turma que estudou o ciclo de Krebs lá no colegial? E os médicos que batem um bolão? O ciclo de Krebs é o que vai considerar o gasto energético sem o rebaixamento metabólico em relação à imunidade. Então, 15 minutos diários
para o sedentário. Isso vai ajudar no sono. Ele não está acostumado com isso. Tem gente que não fica em pé nem 12 minutos ao dia. Sai de casa, acorda, levanta, toma café, volta, escova os dentes, entra no elevador, entra no carro, sai do carro, entra no elevador, entra no escritório. Quando você foi contar quanto tempo essa pessoa ficou em pé, posição em pé, ela ficou menos de 12 minutos no dia. Então, o sedentário passando 15 minutos em movimento da atividade da vida diária, o sedentário pode começar a treinar agora pelas aulas que tem na internet? Não, não pode. Faça só a atividade do lar, já é o suficiente, porque a gente pode agravar algumas lesões, você ter uma contratura lombar e ter que procurar um hospital. A gente não pode deixar os nossos amigos passarem por esse momento. Então, o sedentário, todos os dias 15 minutos, que pode ser uma bicicleta, que pode ser subir e descer, subir uma escada, que pode ser lavar uma louça. E os treinados, doutor? Quem tem a possibilidade de pular corda, de fazer flexão, de fazer uma barra fixa, esses exercícios que tem nas aulas virtuais, ele tem que fazer no mínimo 3 a 4 vezes por semana, 40 minutos. Isso é o suficiente para manutenção metabólica. Ele não vai ganhar músculo. Isso, só porque o nível de estresse que essas pessoas estão com o trabalho, com os filhos, com a nova forma de viver, já deixa o cortisol dele lá em cima. E nós somos poucos os que repõem isso de forma com excelência, né? Então, a gente parte do ponto que ninguém está fazendo a reorganização metabólica. A grande maioria não faz. Então, parece que é muito pouco o exercício para quem já treina de 3 a 4 vezes 40 minutos de atividade contínua, né? Pouco intervalo. Mas só o que está no cérebro dele, pensando, será que minha empresa vai funcionar na semana que vem? Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Esse será. Será que o governo vai liberar? Será que não? Todo esse será é uma bomba de estresse. O corpo vai começar a consumir músculo para sobreviver. Então, a gente tem que tomar cuidado nesse momento. Né? Perfeito. Muito importante suas intervenções e muito úteis. E uma outra coisa muito importante também, eu tenho um grupo muito elevado de pessoas que praticam regularmente atividade física até em nível intenso, né? São aqueles chamados atletas informais. E esse pessoal aí, Gabriel, eles têm me reportado um nível de estresse absurdo, né? Não só com esse contexto que nos cerca, mas principalmente por aquela sensação de perda que o indivíduo treinado tem de que esse tempo todo que ele está passando parado está causando uma perda do que ele levou tanto tempo para construir, naquela massa muscular, aquele percentual, aquela composição corporal desejável. E muitas vezes eles me reportam, doutor Ítalo, como é que isso vai ser consertado? Como é que eu vou correr atrás desse prejuízo? Eu me vejo perdendo coisas todo dia que eu levei anos para conquistar. Então, para esse público aí, Gabriel, dos treinados, a resposta do especialista como você, quanto tempo, em média, essas pessoas vão levar para recuperar essa forma, para recuperar esse condicionamento mínimo e que isso seja feito sem uma sobrecarga de estresse? Querer correr atrás em uma semana, 10 dias, 15 dias, com aquela sensação de que se eu não correr, eu não consigo mais voltar àquela forma. Eu tenho particularmente me preocupado muito com isso. O que é que você pode nos dizer da sua experiência? Perfeito. Como a gente está falando em atletas, como não vamos ter competições importantes até o fim desse ano. Então, são os atletas amadores, né? Em 4 a 6 semanas, isso são estudos científicos, se a gente ficar parado 2 meses, ou seja, 60 dias, de 4 a 6 semanas, sem começar daquele jeito hard, fazendo a nova adaptação. Então, eu corria 2 quilômetros, vou correr 3, 4, e não vou sair para correr 21 na primeira semana. Fazendo a adaptação fisiológica, de 4 a 6 semanas ele vai estar no ponto.
mesmo tendo acumulado gordura nesse momento agora, mesmo tendo desorganizado metabolicamente, de 4 a 6 semanas ele pode tirar uma foto, doutor. Comecei hoje, voltou tudo ao normal, pum, bate a foto. Depois bate uma com 4 e uma com 6 semanas. Ele vai ver tanto a parte estética quanto a parte de rendimento na modalidade voltar. Tá? Então, esse intervalo, ele não é ruim. Nós, seres humanos, a gente não vinha dando intervalo para nada. Isso serviu para a gente ver como a gente fazia muita coisa e que nem sempre o esporte que a gente fazia estava na hora certa, no dia certo, na composição certa. E isso mostra os níveis de lesões. Então, para o treinado, continue fazendo o seu treinamento o que dá agora, e você vai de 4 a 6 semanas posteriormente, quando voltar à sua rotina normal de exercícios, você vai ver o seu rendimento igual. Lembrando que esse não é um ano para fazer competições muito diferentes, né? Nem vão ter essas competições. Mas de 4 a 6 semanas pode escrever, pode aferir sangue, pode aferir peso corpóreo, massa muscular, que pode... Isso chama memória muscular. Né? Muito importante, Gabriel, a sua intervenção. E a lição que fica das suas palavras é sabedoria. Ninguém pode sair querendo correr atrás de ganhar alguma coisa que nós construímos overnight. Isso vai sobrepujar muitas vezes os nossos sistemas naturais de adaptação, e daí o cara vai apressado demais para querer ganhar aquilo, daí vem lesões, daí vem overtraining, daí vem um monte de problemas que podem ser muito piores do que esse momento que nós estamos atravessando. E, aliás, Gabriel, uma coisa muito importante, todas as vezes em que nós estamos diante de uma crise, de algo que muda as nossas rotinas, o ser humano é pródigo em enxergar apenas o lado tenebroso, né? Revestido pelo medo, revestido por essa, digamos assim, descomunicação que a gente vê por aí, cada um falando uma coisa, cada um dizendo que isso ou aquilo é melhor para a saúde. Então, muitas vezes, a gente esquece que esse momento pode e deveria ser um momento de olhar para dentro de si mesmo, olhar para o seu entorno, fazer o que eu gosto muito, Gabriel, de orientar todas as pessoas que convivem comigo, o GUT da sua vida. O que é o GUT? Esse G aí vai para a gravidade, esse U vai para a urgência, esse T vai para a tendência. As pessoas colocarem as coisas nas suas devidas prioridades, suas devidas ordens. Há muito tempo que você não olhava para pessoas que importam tanto para a sua vida. Então, esse ócio, ele pode ser extremamente benéfico e criativo se nós soubermos extrair dele as lições que ele vai nos deixar. E eu tenho dito sempre para os meus pacientes, para os meus amigos, para as pessoas com quem convivo, essa crise, se nós soubermos extrair as lições, ela nos fará sair dela maiores, mais fortes, mais sábios e melhores. A questão é só você enxergar o copo meio cheio, porque pandemias sempre houveram na história da humanidade, mas tem uma coisa boa, sempre passaram. E eu sou um otimista contumaz e tenho absoluta convicção de que o reordenamento das relações e das pessoas, depois de tudo isso, vai fazer com que nós nos tornemos melhores. E a despeito disso, uma coisa que principalmente aflorou bastante nessa quarentena, que eu tenho sido bastante questionado e muitas vezes respondo pelo que eu conheço, mas ouvindo do especialista, isso cai, né, dentro de um outro patamar, dentro de uma outra perspectiva. Existe, Gabriel, a melhor hora para praticar atividade? Porque nós falamos de quanto tempo, nós falamos de o que é que você pode fazer em sendo um sedentário, em sendo um ativo, mas nesse período de quarentena, onde o tempo não é mais algo tão prioritário, existe o melhor horário para praticar atividade física? Noite, dia, tarde, é balela? O que é que os estudos falam sobre isso? E, principalmente, o que é que a sua experiência pessoal pode nos ensinar sobre isso? Perfeito. Nossa, isso é outra delícia de trabalhar. A gente fala isso na aula nossa da pós-graduação, né? Para os médicos e para os nutricionistas, que realmente a gente precisa entender a parte fisiológica, né? Então, as pessoas, antes do problema da pandemia e desse problema todo, faziam exercício às
5h30 da manhã, fazia o exercício às 11 da noite. Qual é o melhor horário do exercício? Horário onde o cortisol está mais alto. Então, que horário eu faria o exercício? Entre 9 e 10 da manhã. Eu não vou acordar e já dar um choque no meu corpo com a atividade. Vou acordar cedo e já sair para treinar, fazer força. Não. Você vai esperar o seu corpo aquecer, ele entender que você acordou, que você aumentou a temperatura corpórea, vai ter a liberação hormonal. Nesse momento, pum, você entra com o exercício. Né? Então, o ideal seria entre 9 da manhã e 3 da tarde. Ah, professor, mas esse horário é o horário que eu trabalho. Sim, mas agora você tem essa possibilidade. Né? Por que isso? Porque a gente faz o exercício no pico hormonal. Porque somos um pool de hormônios. A gente não pode ignorar a fisiologia. Tinha gente que fazia exercício à noite, 2, 3 da manhã, em academias 24 horas. Isso é o maior absurdo. Eu não sei quem inventou um negócio desse. Não vai ganhar massa muscular. Certamente deve ter sido alguém que rasgou os livros de fisiologia, né? Foi. Não vai ganhar massa muscular. Fisiologicamente, se ganhar é porque está fazendo coisa errada. Não faz, vai ganhar... Está fazendo coisa errada. Ninguém que treina 4 da manhã, 3 da manhã, meia-noite vai ter isso. Então, qual é o melhor horário de todos? Vamos escolher um horário para ser o melhor de todos agora, nesse momento? 11 da manhã. Por que às 11, doutor, da manhã? Porque às 11 da manhã antecede o almoço. Você vai comer com muito menos ansiedade. Porque o seu sangue não vai estar mais nas vísceras, vai estar na musculatura. Então isso vai te dar uma calma para digerir, para mastigar 60 vezes. Então se você colocar o exercício às 11, ao meio-dia e for almoçar 1h30, ele vai te dar uma calma para comer. Ele vai te ajudar a emagrecer. Vai te ajudar na digestão, no volume. Então, esses pequenos... eu digo também para os amigos e os alunos que eu estou bem feliz nessa pandemia, porque eu estou revendo aquela loucura que a gente vivia. Por incrível que pareça, do fundo do coração, está mais gostoso agora. A minha vida está mais gostosa agora. Olha o que a gente está falando, né? O senhor passava 30 dias viajando, dando aula, então é muito diferente. Então aproveite isso para equalizar a sua atividade física, o seu exercício físico, para quem nunca fez e para quem já faz, e para quem é viciado como nós, né? Então é um momento de repensar. Já vai abrir tudo e vai funcionar, mas o horário certo, entre 9 da manhã e entre 3 da tarde. Né? Isso vai ajudar no sono. Por que não fazer o exercício à noite? Porque vai atrapalhar o seu sono. Nesse momento, a gente tem que ir desligando. Lembra que tem um cara muito famoso que fala isso. A partir das 23 horas, se você não dormir, você está morrendo devagar. Escreveu até um livro, chama Doutor Ítalo. Esse é o cara. A partir das 23 horas, você vai morrer devagar. Está escrito em livro isso é ciência. Eu estou falando uma verbalização bem simples, mas é ciência. Então, 23 horas, desliga as coisas. Não vai fazer o exercício às 9h30 da noite. Porque isso vai liberar a adrenalina e isso vai atrapalhar no sono. Né? Então, sim, vamos escolher o horário ideal antes do almoço, nesse momento agora. Perfeito, professor. Bom, essa crise vai passar, essa pandemia vai ficar para a história, mas uma coisa também vai passar, Gabriel. A forma como nós vivíamos e como nós nos relacionávamos profissionalmente, pessoalmente, qualquer que seja o âmbito que você analise esse cenário pós-pandemia, eu tenho uma convicção ferrenha de que o mundo não vai ser mais o mesmo. E se o mundo não vai ser mais o mesmo, eu acho que o mundo vai mudar para melhor. Nós temos que ser, mais do que nunca, darwinianos. Não é o mais inteligente nem o mais forte que vai sobreviver a tudo isso aí. É o que mais rapidamente souber se adaptar a essas mudanças.
E dentro dessas mudanças, eu que sou entusiasta da atividade física, fui atleta e competidor quase que toda a minha vida, eu já antevejo que a forma como as pessoas vão praticar atividade física nas academias, recreacionalmente, sob a orientação do personal, ou qualquer que seja a modalidade enquadrada dentro desse universo atividade física, não vai ser mais a mesma. As relações com esses alunos, a forma como nós vamos orientá-los, os grupos que serão treinados ou não, a quantidade de pessoas admissíveis em uma determinada sessão de treino. Então, eu queria que você, Gabriel, como é uma pessoa daquelas que fazem parte das cabeças pensantes, que eu gosto de ter bem próximas de mim, são aqueles caras inquietos que enxergam o futuro olhando para o presente. Como é que vai ficar a educação física pós-pandemia? Como é que vai ser esse reordenamento? O que é que você pode nos dizer a respeito disso? A educação física agora, ela mergulhou diretamente na saúde. Então não vai ter essa divisão mais. Acredito eu que as loucuras vão acabar. Aqueles exercícios estranhos, metodologias estranhas, porque a educação física vai olhar diretamente para dentro da saúde. Vai ser uma ferramenta importantíssima de saúde. Ou seja, vai fazer exercício forte, vamos fazer treinamento forte, mas vamos respeitar a fisiologia, né? Então, eu consegui fazer 4.000 abdominais. Ótimo, você deve ter ganhado uma hérnia, né? Olha, eu fiz esse agachamento aqui durante 1 minuto, 150 movimentos. Ótimo, você deve ter ganhado outra hérnia. Então, a gente vai voltar um pouquinho para o que era antigamente, uma atenção especial. Nos grandes centros de treinamento, nas academias grandes, o distanciamento vai acontecer, a higienização vai melhorar, né? E acredito que os novos e futuros empresários vão ter um olhar diferente, e não só um olhar como número, e sim o professor de educação física como um agente de saúde, que já sempre foi, mas fica colocado muito pela estética, né? E, na verdade, a gente está dentro de hospitais há mais de 25 anos, trabalhando com exercício. Então, esse cuidado vai acontecer, porque o público vai pedir. Até porque a informação, hoje em dia, como essa que nós estamos passando, ela é muito rápida. Então, não dá para fechar os olhos para a ciência e largar um pouquinho aquele negócio da estética, né? Que aquilo é que, por alguns anos, se perdeu na educação física, né? Então, acredito muito que ela vai direto para a área da saúde, não vai sair dela mais, e a gente vai cuidar de gente de verdade, e não fazer só rótulos, né? Esse corpo bonito, esse abdômen bonito, mas eu não sei como é que está essa máquina. Então, as academias vão mudar, muita gente não vai voltar para elas, vai se mudar muito. Acredito que vai ter muito esporte outdoor nesse próximo momento, cada um consigo mesmo, orientado, mas as academias vão sofrer sim um déficit importante. Muito interessante, Gabriel, também. Como é que fica o desporto de alto rendimento? Como é que ficam os atletas? Como é que vai ser, na sua opinião, esse reordenamento pós-pandemia de competições e principalmente, né, aqueles esportes que envolvem um contato mais direto, como é o nosso caso, né? Amamos as artes marciais, eu pratico judô, pratico jiu-jitsu, você pratica jiu-jitsu. Como é que vai ficar tudo isso aí pós-pandemia? As competições, nós tivemos uma Olimpíada cancelada, quer dizer, uma coisa inusitada na história do esporte, não há registro de que um evento esportivo tenha sido cancelado, a não ser por uma guerra mundial, né? Mas por uma questão de saúde, isso nunca tinha acontecido. Como é que vai ficar esse novo mundo aí, Gabriel, das competições? Bom, para 2020, elas encerraram. Acabou. Infelizmente, os atletas vão ter mais tempo agora para cuidar das lesões, das articulações e de si próprio, né? Essas competições acabaram. As competições de contato, acredito que voltem caso tenha uma tal de vacina, que a gente conhece muito bem isso, né? Então, acredito que volte só nesse momento, né?
mas vai ser muito, principalmente para o esporte amador, vai ser muito difícil o retorno às competições, essas que a gente tinha de finais de semana, do jiu-jitsu, do judô, do karatê, os esportes de luta vão sofrer muito, as federações vão sofrer muito. Para 2020 isso não vai existir mais, né? Eu acredito só a hora que a população tiver com a imunidade e com o sistema imune já de forma adaptada ao vírus é que vai voltar. Eu não sei se acontecerá assim, né? Gabriel, você tocou numa situação extremamente interessante. Eu confesso que eu não tinha nem colocado isso aqui nas nossas prioridades de discussão, porque o tema é muito vasto, né? Poderia falar uma semana inteira e não cansaríamos. Mas como você é uma pessoa que, por estar dentro do grupo Longevidade Saudável há tantos anos, é um profundo conhecedor de hormonologia, poucos profissionais da educação física que eu conheço têm o seu nível de aprofundamento e expertise numa área extremamente densa e complexa, como são os hormônios. E você colocou uma coisa aí que é o pensamento vigente de uma boa parte das pessoas. Eu vou voltar a competir com segurança quando surgir uma vacina. Esse é um tema extremamente complexo, né? Mas eu diria para vocês o seguinte, agora puxando um pouco para a brasa do que nós defendemos na longevidade. Procurar e esperar por uma vacina para coronavírus é a coisa mais próxima que eu consigo enxergar de uma enorme tolice e um enorme desserviço à espécie humana. Eu não sei se vocês, principalmente os médicos do grupo que estão agora nos assistindo, são sabedores de que eu vi esse estudo publicado na quarta-feira da semana passada. Depois, desde o primeiro caso de coronavírus que surgiu até os últimos registrados até a semana passada, esse vírus, Covid, já sofreu 30 mutações. E aí a pergunta que eu faço é, alguém é tolo o suficiente para entender ou acreditar que um determinado laboratório, um determinado centro de pesquisa vai desenvolver uma vacina contra um organismo mutante, como é um vírus? Ou será, né, que as pessoas sabem que dentro do corpo humano existem aproximadamente 10 a 15 trilhões de células humanas, mas existem 300 trilhões de vírus? A pergunta, será que nós vamos esperar que algum laboratório desenvolva 300 milhões de vacinas para combater cada um dos vírus que existem dentro de nós? Ou será que nós estamos olhando para a direção errada? Ao invés de nós estarmos olhando para a cloroquina, se é a hidroxicloroquina, se é a vacina que vai surgir no final do mês, o presidente Donald Trump prometeu que até o final do ano tinha uma vacina. Até o final do ano esse vírus já mudou 500 vezes. A pergunta, por que nós estamos vivos aqui com 300 trilhões de vírus dentro de nós? Porque nós temos a ferramenta mais poderosa que a natureza já construiu para nos defender naturalmente de qualquer bioagente patogênico, uma coisa chamada imunidade inata. Então eu quero só provocar aqui um pouco o pensamento dos que estão nos assistindo. Será que ao invés de uma vacina, não seria muito mais interessante admitir esses indivíduos para a prática dos esportes mais rápido ou menos rápido, de acordo com o seu nível de vitamina D? Eu vi um estudo, eu vou até mandar para você, Gabriel, também publicado a semana passada, demonstrando aquilo que todos nós desse grupo aqui já sabemos. A gravidade das manifestações por quem está infectado por coronavírus é diretamente proporcional ao nível de deficiência de vitamina D. O estudo demonstrou que 97% das pessoas que tinham vírus, mas estavam assintomáticas ou com resfriado leve, tinham os níveis de vitamina D acima de 50 nanogramas por decilitro. Então, são reflexões que têm tudo a ver, né? Tem a ver com esporte, tem a ver com estresse, tem a ver com hormônio, tem a ver com tudo, e a gente tem que ter a flexibilidade de analisar todas essas variáveis, porque elas todas influenciam o corpo humano e elas todas influenciam a nossa capacidade natural de debelar esses bioagentes. Vejam, eu não estou criticando o indivíduo que está lá internado no hospital com a doença grave, ele está recebendo um medicamento, ele está recebendo um tratamento, é nobilíssimo que se faça isso. Mas o que eu estou falando é que o segredo de tudo isso aí é olhar para dentro de nós mesmos, porque
Tenho absoluta convicção. Outros influenças virão, outros HN1, outros Covid 21, 29, 38, mas o que não pode deixar de ser lembrado é que nós já temos todas as condições naturais de debelar esses vírus, esses bioagentes. Não temos quando um estudo demonstra que 91% da população do planeta é deficiente de vitamina D. E que estudos demonstram que as pessoas que estão sendo mais acometidas por esse vírus são exatamente aquelas que têm maior deficiência de vitamina D. Porque a gente entrou nessa área de vitamina, mas não é vitamina, é um hormônio. E aí eu queria que você comentasse aqui para os que estão nos assistindo, o que você pode nos dividir do seu conhecimento da relação entre níveis hormonais e atividade física. Gabriel de Mônaco, o que hormônio tem a ver com atividade física? Bom, não tem como andar uma coisa sem a outra, né? O exercício físico faz liberar hormônio. Ponto. Então, você elevou o batimento cardíaco, você já tem a liberação da parte hormonal. Você não vai correr mais forte ou pedalar mais forte se você não liberar hormônios. É ele quem vai fazer isso, a testosterona, toda a cadeia hormonal. Então, como que qualquer exercício que aumente o batimento cardíaco, você aumentou a liberação hormonal, né? Quanto mais estáveis estiver os seus hormônios, mais rápido você colhe os benefícios. E em relação à imunidade, toda vez que você faz o exercício, o seu corpo sofre. Quando ele sofre, ele cai um pouquinho, ele desce e você fica levemente num declínio de imunidade. O corpo entende isso como uma agressão e te eleva nos níveis futuros. Então, você vai sempre, a cada fim de execução de exercício, de sets de treinamento, você vai elevando o seu nível de imunidade, bem devagarzinho, ao longo de anos. Então, o exercício tem isso, porque o exercício ele é uma agressão para o corpo. Por isso que o gostoso de trabalhar um exercício é saber o quanto você pode agredir ou não. A parte das perguntas eu me perdi, porque são perguntas específicas. A primeira pergunta, você tem sistemas de treinamento em vídeo que as pessoas possam acessar e ser orientadas aí? Você já disponibiliza alguma coisa pela alguma rede social, ferramentas, tal? Temos. Depois que a gente fizer uma anamnese de mais ou menos um dia. Depois de conversar durante um dia, a gente tem. Tem sim. Pode chamar a gente onde quiser, mas vai conversar bastante antes. Muito bom. Pode me chamar no telefone, no WhatsApp. Plataforma vibratória é atividade física? Não, isso aí não serve. Desculpa a minha. Pode vender, põe no Mercado Livre e vende. Por que não é atividade física? Porque você vai se adaptar na vibração e depois começa a fazer exercícios em cima da vibração. Então tem que tomar muito cuidado com isso. É considerado um exercício físico até o momento que ele se adapte. Depois não é mais considerado. Perfeito. Exercício aeróbico dentro de um apartamento. Como fazer? Beleza. Se não tiver nenhuma lesão, pular corda. Sentar e levantar durante 5 minutos. Ele vai se tornar um trabalho aeróbio. Qual é a diferença do aeróbio e do anaeróbio? É que o aeróbio você não teve intervalo, você fez ele contínuo. Então, você pular corda continuamente, você sentar e levantar de uma cadeira continuamente, a partir de 3 minutos virou um trabalho aeróbio. E o melhor de todos é o ciclismo na bicicleta ergométrica. Se tiver a possibilidade, é um belo exercício, completo exercício. Perfeito. A outra pergunta que chegou aqui, também dentro desse mesmo cenário, me exercito 3 vezes por semana por 45 minutos, cada sessão, está bom? Musculação aeróbica é a mesma pessoa fazendo 2 perguntas diferentes. Sim. Eu acho que o Gabriel já respondeu essa parte, mas só recapitulando, Gabriel, ele vai considerar o sedentário e o ativo, né? A pessoa aqui não especificou se ela é sedentária ou ativa. O que ela diz é assim, 3 vezes por semana, 45 minutos, está bom? Musculação é aeróbica? 3 vezes por semana, 45 minutos está bom, desde que você não seja muito bem treinado, né? Se você for bem treinado, você vai precisar de mais. E a musculação é um trabalho anaeróbio.
porque ele tem o intervalo e o aumento das cargas, né? É um trabalho anaeróbio. Perfeito. Eu já tinha hábito de treinar. Quais são os melhores exercícios para me aproximar da rotina treinando em casa? Eu acho que você também já contextualizou isso aí, né? Só a recapitulação, porque a pergunta dessa interessa a muita gente. Perfeito. Os exercícios da atividade física, do dia a dia, o lar, todos eles vão ser exercícios, porque o importante é você não dar intervalo. Por exemplo, varreu a casa toda, terminou, não senta, vai e arruma a louça. Esse é um exemplo, né? É essa a pergunta. Terminou tudo isso, vai passar roupas. Cada vez que você passa roupa durante 1 hora, você gasta 315 calorias, em média. Então, é bastante coisa. O importante é você, quando estiver fazendo a atividade da vida diária, por exemplo, o almoço, gasta em torno de 185 a 263 quilocalorias durante 1 hora cozinhando, né? Então, é não dar intervalo. Aí você vai perceber que no fim do dia, você tem necessidade de sentar. Quando der essa necessidade de sentar, significa que você fez sim. Fala assim, ufa, sentei. Esse ufa, sentei mostrou a fisiologia e a adaptação que foi um dia que você fez exercício mesmo, né? Fez atividade física no lar, né? Perfeito. Muitas perguntas ainda aqui, Gabriel. Estou só recebendo um monte de papel, mas como nós temos aí 4 minutinhos para finalizarmos, o tempo passa muito rápido, né? É uma pergunta que também pode interessar a muitos. Como é que eu posso fazer HIIT em casa? HIIT, para quem não conhece, é o High Interval Intensity Training, né? Isso. E isso em casa, é possível pelo menos chegar próximo disso? É ou possível. é ajustável, adaptável? É ajustável. É ajustável. Tem que ser alguém treinado. Tem que ser alguém que já fez o HIIT fora, para não passar mal, porque ele é muito forte. Como a gente faria esse HIIT? Provavelmente com corda. Pular corda. Seria excelente. A pessoa vai dissolver em casa de tanto suor. Pular corda, ciclismo indoor. Algumas pessoas usam o senta e levanta com flexão, mas vai depender muito da patologia. Se não tem nenhuma patologia, use a corda. Compre uma corda na internet e com corda dá para fazer sim. Mesmo que você não saiba pular corda, você vai aprender e isso vai ter um gasto calórico importante. Perfeito. Eu fico com muita pena com um papo tão bom como esse aí, da gente ter que cortar com 60 minutos. Gabriel é uma figura raríssima, uma pessoa que eu amo de paixão, uma pessoa também é fã. Clarice, viu? Aquela doutora que você gosta muito, tá mandando um beijão aí para você. Eu vi aqui. Intencional. Saudade. Mas, rápido, Gabriel. Eu gostaria que você deixasse para todos nós aqui as suas palavras finais. O que é que nós poderemos extrair de lições para o meu corpo, para a minha mente, para a minha vida, depois e durante todo esse período de quarentena? Primeiro, eu acho que a vida ficou muito melhor. A gente conseguiu parar para entender a vida. A gente nunca parou para entender a vida porque a vida levou a gente a uma rotina muito maior. Em relação à atividade física, todo mundo está vendo qual é o poder dela nesse momento. Porque a vida era tão frenética que ninguém dava atenção, principalmente o sedentário. Ele viu que agora, dentro de um apartamento, dentro de uma casa, ele precisa se movimentar. Esse é o segundo ponto. Você ter a clareza que você vai precisar do exercício físico, né? No futuro próximo. E o terceiro ponto é ter o tempo. Porque as pessoas falam que não dá para fazer exercício porque não tem tempo. E percebeu que o tempo hoje em dia não vale mais nada. E agora você tem tempo, né? Então, encaixar na atividade da vida diária, por causa da modernidade, então tudo é por telefonia, né? A gente consegue pôr o exercício dentro da atividade da vida diária de trabalho, escola, estudo, hospital, consultório. Tem que caber o exercício,
porque é ele que vai segurar as próximas pandemias, né? A imunidade, o bem-estar. Estamos chegando no final e só reforçando o que você disse, dizem os filósofos que as coisas mais importantes da vida são aquelas que não percebemos, né? E eu acho que muitas pessoas agora vão perceber quão importante é nós nos mantermos fisicamente ativos, construindo uma base sólida para uma vida longa e saudável. Deixe aí seu Instagram também, para as pessoas que querem lhe seguir, seguir o seu belíssimo trabalho, pode divulgar aí nesses segundos finais. E obrigadíssimo pela sua participação, uma honra muito grande. Deixa o Instagram, Gabriel, antes que a gente seja cortado aí. Gabriel de Mônaco, me acha lá, tá bom? Beleza, meu. Muito obrigado, estou à disposição, vamos fazer mais, tá bom? Até a próxima, Deus quiser. Boa noite para vocês.